A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Venho aqui fazer um vídeo falando sobre uma cura que Deus fez na vida do meu vizinho, através da minha vida. Mas antes eu quero pedir a você que não se inscreveu nesse canal, que não é inscrito, que ainda não se inscreveu, se inscreva, aperte no sininho, faça comentário, deixa aí seu joinha. Mas antes de eu falar sobre o que Deus fez na cura do meu vizinho, eu quero ler aqui um versículo que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 10, e o versículo 1 diz: O chamado, e chamando, fala sobre o chamado, né? E chamando os seus discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus chamando os seus discípulos, ele deu poder e autoridade para que eles, no nome de Jesus, orassem, expulsassem demônio e curassem as enfermidades. Como Jesus deu ordem ao discípulo, e nós como discípulo de Cristo, servimos a um Deus que tudo pode e que continua curando, né? Então, irmãos, tudo começou quando eu fiz o primeiro tratamento. Deus fez uma promessa usando uma irmã, né? Eu faço tratamento, quimioterapia, sempre eu fiz em Petrolina, Pernambuco. Eu moro aqui em Juazeiro, na Bahia. E a radioterapia eu sempre fiz 2 vezes já em Salvador, na capital, né? E quando eu fui para Salvador, lá a primeira vez eu fiz tratamento 1 ano, depois fiz a cirurgia, retirada da mama, depois de 7 anos foi retirada a outra mama, né? Depois de 7 anos foi que eu fiz o segundo tratamento. Já tem mais de 8 anos que eu fiz a primeira vez, a segunda, né? E agora estou fazendo quimioterapia, metástase no pulmão. Aí Deus fez a promessa pra mim lá, dizendo que usou uma irmã de lá, né? Que Deus ia me colocar como dirigente de oração. Mas eu guardei do meu coração aquilo que Deus falou. E quando foi no tempo que eu terminei o tratamento, me colocaram ali como secretária, depois me colocaram ali como dirigente também, junto com as outras dirigentes, né? Nesse tempo, Deus colocou no meu coração para fazer uma campanha de meio-dia a 1 hora, por 7 dias. Então, eu falei com algumas irmãs e elas concordaram, né? E falei com o nosso pastor concordou e nós fomos fazer. A campanha era por cura e milagre, né? E ali Deus começou a trabalhar, né? Muitos receberam bênção, foi uma bênção, foi muitas irmãs. Deus trabalhou de várias formas ali na vida de cada irmã. Mas eu quero contar a experiência que aconteceu comigo, né? Aqui com o meu vizinho. Meu vizinho tinha uma ferida no pé. Meu vizinho tem os pés assim tortinho, pisa torto. Meu vizinho hoje ele já tem mais de uns 85 anos, por aí. Já tinha mais de 80 anos nesse tempo. Aí ele começou, nasceu essa feridinha, né? Eu tenho um vizinho ali, uma vizinha chorando, uma criança. Ele tinha uma ferida no pé dele, assim, que era redondinha, um buraco. E começou a fazer um buraco. O buraco foi afundando. E já tava assim, bem fundo, né? Chegando assim no osso. Que era tipo assim no tornozelo. Aí ele já tinha ido no médico. O médico já tinha passado remédio, já tinha feito várias coisas. No posto de saúde, ele usava reforcina, lavava, botava lá algumas coisas e botava um paninho em cima, né? Assim, amarrado um paninho. Pra carejar também. Mas a pessoa já tem lá, né? Ele já tinha feito várias coisas, de tudo que imaginar. Que ele não é crente, ele não conhece a Jesus. Mas Jesus conhece ele, né? E Jesus faz com que ele quer, na hora que ele quer. Porque Jesus, ele é fiel. E um dia, durante essa campanha, a filha dele foi no hospital. E levou ele, né? No hospital, na sorte. O ortopedista. O ortopedista olhou, reclamou, né? Quando foi ver, tinha um bicho bem grande assim, ó, lá dentro.
tirou aquele bicho assim, ela filmou, tirou aquele bicho assim grande e aquele buracão assim. Ele reclamou, falou que elas não estavam cuidando direito, mas elas estavam cuidando direito dele. E ali ela me mostrou. Aquela ferida já tinha mais de 3 anos, irmão. Tô falando de uma ferida, de um buraco no corpo, no ser humano, que já tinha mais de 3 anos, que ele ia nos médicos, o médico passava remédio e essa ferida não tratava, ele não era diabético, não tinha problema nenhum com isso. Então, parecia uma úlcera, né? E ali, Deus é Deus de milagre, Deus do impossível. E eu falei com as irmãs, me apresentem, que eu vou na casa do vizinho, vou orar e creio que Jesus pode curar ele. Quando eu cheguei, ele estava sentado na cama, com aquele pano enrolado, e eu disse assim, eu vim aqui porque eu senti no coração, né? Deus está me incomodando para eu orar, e eu creio que Deus tem poder para curar o Senhor. Se eu creio, ele creio. E ali, como costume, a gente louva o Senhor, cozinho da harpa, louvei, falei uma palavra, explanei a palavra para ele, né? E ali, ele recebendo, e ali eu peguei o pezinho dele, coloquei na minha perna assim, e disse assim, eu vou orar, e eu creio que Jesus cura. Eu ainda falei para ele, ó, o senhor já foi no médico, não foi? Foi. O senhor já foi no posto, já passou remédio, o senhor já mandou fazer outras coisas, não já? Porque eu via pessoas entrando lá, sabe? E ali, pessoas que não servem a Deus entrando lá para fazer, né, alguma coisa para ser curada daquela ferida. Então, trabalho, né, o que ele pôde fazer, ele fez. Eu disse, mas eu creio que Jesus tem poder para curar. Vou orar, porque Jesus, ele cura. O que o homem não pode fazer, Deus, ele faz. E ali eu orei, irmã. Eu orei e vim embora para casa. Minha casa é bem diferente da casa dele. Aí, quando foi com uma semana, a esposa dele chegou aqui, né? E disse assim, Maria, Jesus curou Tita. Falei o nome, né? Mas o nome dele não é esse, é um apelido. Jesus curou fulano. E ali, eu disse, foi, curou, eita glória, Jesus é lindo, maravilhoso, esse é o Deus que opera milagre, esse é o Deus de cura. E ali eu fui lá, cheguei lá, peguei o pé dele, olhei, irmãos, que Deus maravilhoso é esse nosso. Do jeito que vocês estão vendo aqui, tinha um buraco, aquele buraco era fundo, tava assim, ó, olha que lindo. Oh, Jesus lindo. A Bíblia diz que Jesus não tinha formosura, né? Nem para ninguém ver ele como um homem lindo fisicamente. Mas o que Jesus fazia era tudo lindo. E ainda continua sendo lindo. Por isso que eu digo que Jesus é lindo e é cheiroso. Oh, glória. E ali, irmãos, Jesus operou esse milagre. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Porque a palavra diz, Jesus disse, ó, em meu nome eu vos dou autoridade para vocês orar, expulsar demônio. No meu nome, vocês vão orar, pessoas vão ser curadas. E assim eu creio no milagre. E ali eu testemunhei. Ele não serve a Jesus, ele não conhece, mas nós estávamos fazendo a campanha por cura. E Jesus curou um incrédulo para ver que Jesus, ele ainda opera milagre. Quando Jesus curou os 10 leprosos, ele sabia que só um daqueles 10 vinha agradecer. Ele sabia que os 9, ó, iam embora. Não ia agradecer. E ele continua fazendo, irmãos. Com quem ele quer, na hora que ele quer. Eu sei que Jesus curou. Jesus curou uma enfermidade, uma ferida, uma úlcera, que já tinha mais de 3 anos, que estava no corpo daquele homem, no pé daquele homem. E Jesus operou esse milagre. Olha como ele é lindo. Por que eu não vou servir, adorar e dizer que ele faz milagre? Se eu estou aqui, eu sou milagre nas mãos do Senhor. Deus tem propósito na minha vida para fazer, aleluia, aquilo que ele mandou eu fazer, que é crer e falar milagre da parte do Senhor. Você pode dizer, irmã, ele fez na vida do teu vizinho, por que não faz em tu? Ele faz. Aqui eu, falando com você, sou um milagre. Tive um câncer agressivo, já tem 8 anos. Tem pessoas que já não estão mais aqui, que teve o mesmo tipo. Mas eu estou aqui porque é um propósito de Deus para falar para vocês que ele opera milagre. E eu creio no meu milagre que eu vou receber sobrenatural. E creio também que você também vai receber milagre sobrenatural. Que Deus, ele é fiel. A Bíblia diz que a oração feita, aleluia, pela fé, a oração da fé,
curará o enfermo. Oh, glória! Se Deus te fez promessa que vai te curar, se Deus te fez promessa que você vai, aleluia, sair desse deserto, você vai sair desse deserto. Você vai receber sua vitória e seu milagre no tempo determinado do Senhor, eu creio. Então, irmão, para o vídeo não ficar tão longo, né? Este foi o milagre, eu creio assim, não foi um milagre sobrenatural, né? Porque não precisou ninguém fazer cirurgia, não precisou ninguém fazer nada, ele já tinha ido muitos médicos e Jesus curou. Uma oração a Deus, pedindo para ele operar o milagre, ele fez o milagre na vida daquele homem. E ele pode fazer na minha e na sua vida. E depois vou contar outro milagre que Deus fez na vida da vizinha, desse mesmo vizinho, que eu creio foi porque ela viu lá, ela via a situação do pé dele, ela sabia como era que estava e ela sentiu o desejo. Essa é uma filha de um pastor. E Deus falou com ela para me chamar, né? E assim, 3 dias ela sem coragem de vir. E aí a mãe dela chegou lá e ela veio. Outro vídeo eu vou contar esse testemunho para vocês. Creio que Jesus continua operando milagre. Creia também que você vai receber o seu milagre. Glória a Deus. E vou contar outros. E vou contar experiências, né? Quase 16 anos na presença do Senhor, vivendo milagre todos os dias. Experiências com Deus. Então, esse canal Caminhando com Fé. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, irmão. Se inscreva, irmã. Se inscreva. Aleluia. Compartilhe com pessoas que estão precisando de uma palavra, pessoas que estão precisando, que estão com ansiedade, com depressão, que estão em cima de uma cama, sem força para caminhar. Compartilhe, irmã, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para vocês através da minha vida. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus, irmão. Já tem uns 3 anos que Jesus fez esse milagre. Já tinha mais de 3 anos que ele tinha esse problema no pé, essa ferida profunda. E já tem mais de 3 anos que Jesus fez e hoje ele está do mesmo jeito, glória a Deus, curado. E vai ser curado até ele partir daqui, né? Porque ele já tem 88 anos e Jesus fez. Irmã, mas ele não aceitou? O maior milagre é aceitar Jesus, é a salvação. Eu sei que é. Eu sei que Jesus, ele cura, Jesus, ele liberta, ele transforma. O maior milagre é a salvação da alma. Agora é com ele Deus, né? É com ele Deus. Porque se a gente perguntar quer aceitar Jesus e disser que não quero, eu posso fazer o quê? Eu posso orar para Jesus curar e Jesus curar? Cura. Agora a minha decisão de aceitar Jesus, de querer uma vida eterna, tem que partir de mim. Não é verdade? Não é de outra pessoa. Glória a Deus, que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.